E o rio que tudo se arrasta se diz violento, mas não são violentas margens que as oprime. A margem do rio é uma beleza. O rio, para mim, como para todos nós, mas principalmente para mim que sobrevivi toda a minha vida aqui, dependendo do rio, então o rio eu considero ele como a minha empresa, considero o rio como meu pai, minha mãe. O rio é meu amigo, nós conversa. E quando eu estou apertado, preciso de pegar um peixe, eu converso com o rio, parece que facilita a captura do peixe. O rio é minha vida. E eu convivo nesse bairro desde quando eu gradeava essa terra, plantava milho. No fim foi vendido esse terreno para Zé Afonso e Zé Ramos, que foi um dos proprietários deste local, e transformaram em loteamento. E começaram a alguns lotes ser vendidos e já começaram a construção das casas. E de repente também foi surgindo alguns pescadores, né? Então com 11 anos eu cheguei aqui em Três Marias. Cheguei aqui em Três Marias, nós chegamos à noite, né? Eu doido de amanhecer para me saber como que era a situação. De amanheceu, atravessei o rio, fui lá para Três Marias, tinha 10 casas na época, uma delas era uma padaria, e eu peguei uns pães para vender para o pessoal que estava construindo a ponte. Eu tô com a cesta na mão assim, olhando. Eu vi aquele cardume de peixe passando, matrinchã, corimba. Aí eu falei, isso aqui tem um fundamento. Aí eu pedi minha mãe para arrumar um alfinete daquele que prendia roupa. Aí arrumei um barbante, por incrível que pareça. Naquela época não existia linha de plástico, tinha a linha urso, chamava linha urso. Aí peguei uma curvina de 2 quilos. Coloquei essa curvina do galho de uma árvore e coloquei na mão. Eu vou levar na cesta de pão. E o encarregado da construção da ponte falou comigo assim, menino, quer me vender o peixe? Falei, vendo. Quanto você quer? Falei, me dá o que você quiser. Ele me deu um dinheiro que eu gastava 30 dias para ganhar aquele valor, vendendo pão. Falei, eu não vou vender mais pão não. Dia seguinte eu vim só pescar. Pescando eu estou até hoje. Nunca fiz outra coisa na vida. Nunca trabalhei, porque fala que pescador não trabalha, né? Só que deu para mim defender. Casei aqui, criei minha família. Foi em 2003 que a gente conhecemos e casamos, em 2003. Eu e o Norberto, dia 13 de junho de 2003. Aí depois que eu casei com ele, que eu vim para aqui, que aprendi a mexer com peixe. E desossei bastante peixe já. Já teve dia de eu desossar até 20 dourados, sabe? Para vender, para encomenda. Mas agora eu não faço muito mais não, faço muito pouco. Porque agora eu não aguento muito mais não. É bom, né? É bom morar perto do rio. Porque o meu esposo gosta muito desse rio, né? É a vida dele, vida dos filhos. Tudo é dentro desse rio aí, né? É bom. Só lembrar é o seguinte, a gente se conhece desde criança, desde rapazinho a gente se conhece. E essa pessoa que você vê aí, prezado! Porque o Norberto é uma alegria, né? Do Rio São Francisco, do turista e alegria também da população aqui do bairro Beira Rio. Eu acredito que não tem ninguém aqui na comunidade que não conheça o São Norberto. Pela eficiência dele, sabe? Pelo carinho, pelo respeito que ele tem com a comunidade. Norberto aqui é uma referência para todos nós aqui, como pescador. Convive muito bem, ele procura ajudar os pescadores, orientando. E é aquela pessoa que tem um convívio extraordinário com todo mundo.
ele é um guardião do Rio São Francisco. Você passar um fim de semana com seu filho na beira do rio, numa pousada, num acampamento, pescando, além de você entrosar ele com a natureza, ele vai amanhã ou depois ajudar a cuidar do rio, cuidar da natureza. Nosso rio aqui é a base de tudo para quem mora aqui, não só eu como pescador e mecânico na região, né? Mas para todos os que moram aqui. Eles são dependentes direto do rio. Moramos aqui desde 62. Meu pai criou todos nós aqui, tirando o sustento do Rio São Francisco. Então isso só vai virando aquele ciclo, né? Tem um restaurante à base de peixe, é do São Francisco. Ah, tem as pousadas, o cara vem para ficar, vem de fora, vai passar o dia dele aonde? É numa pousada, é num rancho de pesca. Então tudo a base principal é o São Francisco. Sem o Rio São Francisco, não tem como nós viver aqui. Não tem como. Eu acho que ele é tudo para nós. Não só para mim, mas para todos daqui. Né? Porque ele que traz para nós a sobrevivência, ajuda nós em tudo. Então, se não fosse o Rio, nós não tínhamos turistas. E os turistas é que nos ajudam muito, né? Em tudo, em tudo. Ele me ajuda, ele ajuda o comércio, ele ajuda a todos. O pescador, o trabalhador, em tudo, tudo, tudo. E isso não depende do quê? Do rio. Se não fosse o rio, não tinha nada disso aqui. É do turismo que vem a nossa renda através da pesca. Porque não adiantaria nada a gente alcançar esse peixe, né? E não ter para quem vender, né? Aí vem o turista, compra o nosso peixe. Isso é bom, isso é maravilhoso. Sempre meu sonho foi ter uma terra na beira do Rio São Francisco, porque eu sou raiz daqui, né? Eu nasci aqui na beira do rio, lá embaixo no Pontal. Era simplório, não tinha asfalto, tinha nada, era cascalho, né? Umas casinhas ali, aqui. Se não tivesse o rio, não existia o bairro, porque os pescadores, eles vivem do rio, né? E as pousadas vivem através do turismo, que é o Rio São Francisco. É o turismo que mudou o bairro Beira Rio. Você pode ter certeza disso. Sou neto de pescador, já eu sou a terceira geração que tirou seu sustento do São Francisco. A minha relação com o São Francisco começou com 15 dias de nascido. A minha mãe, ela pilotava para meu pai pescar profissionalmente. Então, naquela época era muito difícil arrumar companheiro para pescar. E ela ainda, período de resguardo e tudo, ela montou uma caixa de isopor de 80 litros e fez como fosse um berço, entendeu? Então ali ela fez o berço meu dentro do barco. Então a minha relação com o São Francisco começou nesse exato momento. E aí, desde então, nunca mais abandonei o rio. Eu luto e vivo pelo Rio São Francisco. A minha mãe falou comigo uma época, quando ela era viva, ela falou comigo assim: meu filho, não muda da beira do rio, não. Na beira do rio você não morre de fome. Você pega um peixe, come com mandioca, com farinha. Um peixe pega outro peixe, sobra um pedaço, que vem rodando o rio, você pega, limpa, cozinha, come. A beira do rio, o rio é vida. Aí, além da água ser vida, ela ainda mantém a vida dos bichos. Tudo depende da água, né? Então, daí pra cá, eu passei a gostar mais do rio de uma maneira infinita. O rio é vida, mas se a pessoa não souber tratar ele também, ele morre, vai indo, ele morre. Igual lixo, a pessoa vem e acumula lixo na beira do rio. Você vê pneu no rio, que desce da cidade no rio. Então é o seguinte, tem época que faz um mutirão e tira esse trem tudo, lixo. Esses pescadores que vêm de fora para pescar na beira do rio, eles tinham que se organizar, quando não levasse o lixo de volta, mas arrumasse uma sacola, um saco, colocasse o lixo tudo dentro. Era tão bonito.
a gente deve ter o máximo de cuidado, de carinho com o rio, porque é dele que advém o nosso sustento, porque é dele que advém a nossa tranquilidade, porque é dele que advém os motivos pelos quais nos focamos neste local, porque se não existisse o Rio São Francisco aqui, nenhum de nós teríamos motivos para estar aqui. Portanto, devemos ter o máximo de cuidado com o rio, não usando ele como a nossa lixeira, respeitando ele como a casa, né, de outros seres que moram lá. Se você chegar na minha casa, na casa do barranqueiro, colocar um tambor de 200 litros lá e fala assim, joga todo o seu lixo aqui dentro, todo mundo obedece, todo mundo faz. As pessoas que compram, né, terreno às margens do Rio São Francisco e desmatam, né, e vão desmatando. Esquece que o Rio São Francisco não é um patrimônio de uma meia dúzia de pessoas, mas o Rio São Francisco, Deus deixou ele para nós, para todo mundo, desfrutar dele, tirar dele o seu sustento, tirar dele a sua água para irrigar plantações, né? Igual é feito em muitas partes dele, em alguns estados aí para baixo, aqui também em Minas Gerais. Nós temos uma barqueata, nós fazemos uma barqueata e nós descemos 10 barcos, 15 barcos, daqui até no Pontal do Abaeté, 32 quilômetros. A prefeitura anexa, participa com a gente nessa barqueata. Nós estamos com a 13ª já, 13ª barqueata. As primeiras, nós já chegamos a pegar aí até 1.000 quilos de lixo nesses 32 quilômetros. Hoje nós estamos pegando 100, 150, quer dizer, já foi uma grande vitória, né? Já melhorou bastante. Mas assim, de qualquer maneira, eu peço à população em geral, aqui, você está pescando, pegou uma latinha de cerveja, de refrigerante, ô prezado, pelo amor de Deus, não joga ela dentro d'água, não. Ela vai levar 100, 200 anos para se desfazer. Esse rio, na verdade, ele faz parte da minha vida, porque eu nasci aqui e posso dizer que sou barranqueiro nato, porque meus pais, meus avós nasceram aqui na beira do rio. Ali onde há a barragem, por exemplo, ali era terra do meu avô e para cima do meu pai. Mas sei tudo sobre São Francisco, porque tive curiosidade de perguntar a eles, até pela Cachoeira das Marias. E aí eles sempre falaram que eles nasceram lá, meu pai morreu com quase 90 anos, morreu há 12 anos, e eles não conheceram as Marias. Conhecia que lá chamava Cachoeira das Marias, porque um certo tempo morou essas Marias lá. Conta também quando aquelas 3 meninas, né? A Maria Lúcia, a Maria Vitória e a Maria Cleosmar, que caiu no rio e que se afogou, e depois Barreiro Grande, que era a cidade de Três Marias, que tinha o nome de Barreiro Grande, então se tornou Três Marias justamente por esse período que o rio encheu. Uma das filhas caiu lá, a outra irmã foi para poder socorrer, também não deu conta. A terceira pulou também para ajudar a socorrer, mas foi as 3 para o fundo do rio e veio a falecer todas as 3. Então eles colocaram o nome de Três Marias. A história que se conta é essa. E Norberto foi um dos primeiros a contar a história quando estava aí o prefeito, né, para mudar a cidade. Então foi que deu a opinião para que fosse Três Marias em prol dessas meninas que morreram. A gente até brinca com ele, que ele teve um encontro com os caboclos lá quando era na Cachoeira Grande, tinha uma pedra, que ainda existe essa pedra lá, então diz que os caboclos saíam de dentro do rio para esquentar sol. E Norberto descia e ia para lá também misturado com eles, né? Então isso é uma história que eles contam, né? São Francisco para mim tudo é vida. Até hoje eu fico aqui
Se eu sair, ficar 3 dias, a primeira coisa que eu chego, venho aqui na rampa, dou um pulo aqui dentro d'água, eu lavo a alma. Na década de 60, 70, isso aqui era um inferno. Tinha muita malária, mosquito, não tinha estrada, não tinha nada. Hoje, isso aqui é um céu e a cidade grande é um inferno. Eu descobri que eu sou o cara mais rico do mundo. Porque a pessoa lá em Belo Horizonte monta uma indústria, funcionário, cargos sociais, é ladrão, é imposto, é trânsito, é tudo. Ele vive desesperado. Ele vem e compra um lote de lá da minha casa e vai viver o resto da sua vida lá, mais eu, na beirada do rio. Então não existe na face da terra um lugar melhor do que a beira do rio. O rio também é um local da onde não apenas tiramos o nosso sustento, mas tiramos também a nossa tranquilidade, né? A nossa harmonia, né, com o meio, advém do rio também, porque esse rio ele motiva as pessoas. Eu já vi pessoas chegando aqui em Três Marias e falaram assim: gente, eu nunca tinha visto um rio tão bonito em toda a minha vida. Que lindo! Todo mundo que unir força para defender o São Francisco, para nós é importante, para mim, que eu falo para mim. Porque se esse rio morrer, está morrendo parte de mim. De 1960 para cá, a degradação ambiental foi muito grande em todos os sentidos. A quantidade de pivô que o pessoal coloca nos rios, Rio Paracatu, Urucu e outros rios, secam o rio, diminui a água, o volume de água. Então a gente tem que parar um pouquinho para pensar que a coisa não pode ser do jeito que vai, tem que mudar alguma coisa, né? Com tantos impactos que esse rio já sofreu, com contaminação por agrotóxicos oriundos de plantações às suas margens. E não é só Três Marias, no decorrer do processo que o Rio São Francisco nasce, que ele vai descendo, né? Vai permeando os estados do Nordeste, ele tem sofrido esses impactos, não apenas do lixo, mas também do desmatamento. Porque é assim, ó, o peixe desova no rio, as larvas eclodem no rio, as larvas são carreadas para as lagoas marginais. Nas lagoas marginais ele encontra alimento, e lá eles crescem um pouco até conseguir se defender. Aí o ano seguinte o rio transborda, joga nas lagoas marginais. Esses peixes que ficaram lá, que entraram o ano passado, já é grandinho. Eles vêm para o rio, repovoam o rio e as larvas ficam nas lagoas. Porque nas lagoas, aquelas folhas que apodrecem na lagoa, a água é quente, nascem os micros e os micros alimentam as larvas dos peixes nas lagoas. Porque o rio sem lagoas marginais é um hospital sem maternidade. A vida do rio são as lagoas marginais. Então o rio tem que encher para jogar água nelas, os alevinos ir para lá, aqueles peixes adultos sair e vir para o rio. É o ciclo do rio, é esse aí. Por que esse douradinho tem que soltar ele? Porque a vida dele, do dia que ele nasce até chegar a esse tamanho aqui, ó, você chora. Porque o irmão dele come ele. Um dourado de 10 centímetros come o irmão dele de 8. Então ele tem que correr do lambari, da piaba, da traíra, da piranha, de todos os predadores, e correr da piaba pequena, porque ele vai procurar piaba menor para ele comer. Porque ele é carnívoro, ele tem uma bolsa que alimenta ele por 3 dias. Depois de 3 dias, ele tem que encontrar alimento, não ele morre de fome.
E esse alimento ele só encontra nas lagoas marginais. Por isso é que ele só sobrevive na lagoa, porque tem muito lugar de esconder, muita água-pé, muita coisa. Aí quando ele chega aqui no rio, que ele chega a esse tamanho aqui, esse porte aqui, esse aqui, que o pessoal anda pegando aí, botando no embornal, levando para casa. Gente, pelo amor de Deus, não faz isso não. Você chora de ver a vida desse douradinho, tanto que é sofrido. Para você ter ideia, desse tamanho aqui, ele é o prato predileto da mãe e do pai. A mãe e do pai desova para alimentar eles mesmos, entendeu? Tem gente que leva 100, 200 peixinhos desse aqui. É absurdo, não pode fazer uma coisa dessa, tá bom? Então vai lá, meu filho, filho do Kelvin. Ô, gracinha. Foi embora. Todo peixe acima de 5 quilos é fêmea. Você está sabendo que você vai pegar um dourado grande, que vai reproduzir em novembro e que vai dar 1.200 ovos por grama e 10% do seu peso. Então, se o dourado tem 10 quilos, ele tem 1 quilo de ovo. 1 quilo de ovo. E 1 quilo de ovo dando 1.200 ovos por grama, calcula. Então, nós, graças a Deus, nós já estamos com 10% dos nossos clientes pesca e solte. Pesca, tira, fotografa, filma e deixa descansar, dá um tapa, né? Vai, Femona, vai embora, vai reproduzir. Se eu for ali pescar um dourado hoje de 5 quilos, eu vou vender ele para você por R$150, 53,15. R$150. Se eu pegar ele com um turista, eu vou vender ele. Mesmo o turista soltando ele, eu vou vender ele por 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Ele vai vir mais pescar, ele vai trazer gente, vai pescar mais nós. Ele vai contribuir, ele vai ajudar a gente. E também tem um porém. Na época da reprodução, na época da piracema, o dourado, ele tem uma nadadeira aqui embaixo, ó. Tem uma nadadeira aqui embaixo. Na época de reprodução, você passa a mão nessa nadadeira dele assim, ao contrário, tem uma lixa. Tem uma lixa na nadadeira dele, ó. Para você saber o que você está levando para casa, às vezes, para você... O que tem a lixa é macho e o que é lisinho é fêmea. Então fica muito fácil você identificar qual que é macho e qual que é fêmea. O dourado e a matrinchã. O único peixe que você não tem condição de descobrir se ele é macho ou fêmea é o mandim, porque não tem como. Mas essas douradas e a matrinchã é fácil de descobrir que é qual que é macho e qual que é fêmea. Mas sempre os maiores são fêmeas. Porque nós temos que pensar não só no nosso tempo agora, porque são muitos pescadores que existem aqui nesse bairro Beira Rio. Então é o seguinte, gente, nós temos que cuidar da nascente, as nascentes. Tem córrego, eu conheço vários córregos que secaram, desmataram as nascentes para fazer plantio, fazer pasto, ou às vezes até construir. Então, cuidar das nascentes. As nascentes. Você chega na nascente, qual tipo de ave que tinha aqui? Angazeira, gameleira, jatobá, aves que recupera, que tem condição de as raízes segurarem a água. Ah, mas a água não vai acabar. Acabar não vai, mas vai ter um problema da qualidade de água. Tudo que vem em torno do lago cai dentro da barragem e vai decantando. Tem um tipo de alga que só vive se não tiver luz e não tiver oxigênio. É o prato ideal para ela. E essa alga está lá no fundo da represa. Lá não tem oxigênio, lá não tem vida, lá não tem luz, lá não tem nada. E ela desenvolve lá. Quando ela desloca, ela vai descendo, entra na turbina. Quando ela sai na turbina, ela tem contato com o sol. E quando ela tem contato com o sol, ela libera uma toxina, que é a defesa dela. Libera a toxina. E essa toxina queima a pele dos pescadores. Se ela queima a pele dos pescadores e as pescadores ingerem essa água
com essa alga, então provavelmente o intestino dele não vai se dar bem. Alguém podia me perguntar no filme, ué, mas Norberto, onde que ele aprendeu isso? Eu aprendi no dia a dia e aprendi tendo carinho e o cuidado e observando a natureza. Então o São Norberto está ali na beira do rio São Francisco, pessoa que conhece o rio de canto a canto, né? Ele conhece o rio, ele tem até assim grandes experiências que eu não tive para falar sobre o rio São Francisco, porque teve aí com o pessoal de Canadá, né, rodando aí no rio São Francisco, filmando alguns lugares. Teve a oportunidade de descer daqui até para baixo de Pirapora, né? O velho Chico, para ele, é a casa do São Norberto. Tem país aí que não tem rio. Eles produzem energia com a onda do mar. As ondas do mar produzem energia, não tem rio. Tem país aí, por exemplo, eu estive no Canadá. No Canadá eles desativaram. Eu visitei umas 4, 5 usinas, barragem desativada. Porque assim como nós precisamos proteger o nosso dourado aqui, o canadense protege o salmão. Minas Gerais é a caixa d'água do São Francisco. Aqui que estão os grandes afluentes do São Francisco, está aqui em Minas Gerais, que é o Paracatu, é um dos mais importantes rios, berçário que nós temos. É o Paracatu, o rio Paracatu tem muitas lagoas marginais e ele é a vida do rio aqui, porque do Pontal do Abaeté, na hora que ele entra no Rio São Francisco, para cima não tem desova, não ocorre desova. Caso que a barragem não deixa os peixes desovarem nesse trecho. Alterou. E quando ele entra no São Francisco, ele represa o São Francisco 10 quilômetros. Ele entra e enriquece a água do São Francisco. Ela entra barrenta, com muito nutriente, temperatura ideal para desova, pH excelente. Então a Abaeté é a vida do rio. Fico preocupadíssimo porque eu não encontro um outro elemento, um filho, um amigo que possa dar continuidade no trabalho que a gente faz. E isso me preocupa muito. Hoje em dia aqui tá bom, mas você tem que procurar uma maneira de continuar eterno. Porque se amanhã ou depois isso aqui acabar, acabou a profissão de pescador, acabou a cultura da pesca, acabou o rio. O Rio São Francisco é nossa esperança, né? Nosso viver, nosso mar. Isso aí é como que eu posso dizer, né? Uma casa. Meu pai me ensinando a pescar, vim da família. Meu avô pescando, meu pai, minha família toda pescador, né? Meus planos é continuar seguindo, né? Pescar. A melhor coisa que tem aqui no bairro é o rio, que se não tivesse o rio aqui, não ia ser nada. Eu acho assim, que você tinha que cuidar do rio como você cuida da sua família. O filho adoeceu, você quer levar no médico, não é verdade? O rio pela mesma forma. O que você estiver fazendo para o rio, você está fazendo para a sua família, que hoje você traz seu filho, amanhã você traz seu neto, depois de amanhã você traz seu bisneto. Cada ano que passa, você quer que o rio esteja melhor, com mais peixe, mais cuidado, menos lixo, menos poluição. O velho Chico, que nasce logo ali, 500 quilômetros daqui, na Serra da Canastra, e percorre esses 2.700 quilômetros. É o rio da integração, é o rio da salvação, é o rio que salva o Nordeste do país, é o rio da transposição, é o rio que mais tem função no Brasil, é o São Francisco.
trata de mais de 20 milhões de pessoas. Sua bacia é 640 mil quilômetros quadrados, equivalente a 4 países aí da Europa. Então é o nosso velho Chico. É o Chico de tudo e de todos e de tudo. Então eu deixo um recado aqui pro pessoal, cuida mais do rio para nós, e nós vamos ajudar a cuidar para vocês.